Olá, bom dia. É com muita alegria que nós estamos então reunidas para mais uma aula da nossa comunidade. Desta vez uma aula regravada. Esta semana, depois de gravar toda a aula, de preparar tudo, o celular não salvou nada. Então nós estamos aqui para gravar novamente com muita alegria e o que é melhor, né? A tendência é que saia infinitamente melhor do que já foi a primeira vez. E uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente. Espero que algumas de vocês aí já tenham então conseguido assistir o filme e ali compreender a mensagem que então o filme traz para nós, não é mesmo? E eu gostaria de começar tratando com vocês de alguns pontos muito específicos relacionados ao próprio autoconhecimento. É fato que para que nós possamos então progredir na nossa vida exterior, nós precisaremos então progredir na nossa vida interior. Como? De modo que isso se torne cada dia mais comum em nós. Se olhar, se observar, se conhecer, saber de que modo eu opero, saber de que modo eu atuo, saber de que modo eu ajo. E isso tem uma diferença única na nossa vida. Isso tem uma diferença, assim, eu diria quase que enorme na nossa vida, não é? Então, o que eu queria dizer para vocês hoje? Quando nós temos ali um aparelho eletrônico novo, seja ali um celular, um computador ou qualquer outro objeto, né? O que acontece? Para que eu aprenda a mexer e tirar dele tudo aquilo de melhor que ele tem para me dar, eu preciso primeiro aprender a mexer, aprender como funciona, entender como aquilo, né, se dá. A mesma coisa somos nós. Para que nós possamos agir na potencialidade daquilo que nós temos de melhor para o outro, em função do outro, eu preciso primeiro entender como eu funciono, a compreender o porquê de muitos dos meus comportamentos. E veja, isso é fundamental para que eu tenha uma boa aplicabilidade das virtudes na minha própria vida, né? Para que eu não fique o tempo todo, o tempo inteiro, querendo regular as minhas ações. Compreende? Então, isso faz ali toda a diferença. Então, esse autoconhecimento, ele é um processo fundamental. Para quê? Para que eu compreenda qual é o meu real modo de agir, o meu modo operante, né? O meu modo como eu reajo mediante uma palavra dura, como eu reajo mediante um desafio, como eu vou reagir mediante um sofrimento, como eu vou reagir, enfim, mediante todas as circunstâncias. Fato é que hoje, infelizmente, na realidade que a gente vive, poucas pessoas, eu diria quase muito poucas, têm essa busca pelo autoconhecimento. E nós vemos cada dia atitudes mais impensadas, atitudes incoerentes, atitudes duras, de modo que, de algum modo, gera um impacto em nós. Isso diz muito de pessoas que não se conhecem, que não buscam se conhecer, que não desejam se conhecer, que não têm este domínio próprio sobre si. Então, para nós mulheres que temos ali uma vida exigente, né, no ordinário do dia a dia, que somos infinitamente mais sentimento, mais sensação, né, mais afeto, isso tudo diz de nós aquilo que então nós deveremos ou devemos aprender acerca de nós mesmos. Então, quanto mais eu me possuo, né, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu tenho esse ímpeto interior acerca de mim mesma, é fato que muito mais eu vou poder então me doar, me dar, me entregar ao outro, não é? Isso tudo passa por esse processo de autoconhecimento muito profundo. Então, compreender que o amor é o dom de si próprio. Quando eu amo, quando eu compreendo, né, que eu sou para o outro e eu não sou para mim, quando eu sou para fora e não sou ali para mim,
eu realmente exerço a função que é amar. Amar o outro, amar uma situação, né? Amar um gesto concreto. Eu sou capaz de me derramar pelo outro porque eu o amo profundamente, né? Com relação a isso, eu acredito que muitas de nós já tenhamos vistos inúmeros exemplos, né? Seja por meio de Instagram, coisas da vida real, coisas concretas, que você olha e diz assim, meu Deus, como? Amando. Por quê? Porque o amor é esse dom de si própria. Então, quanto mais eu amo, mais eu me possuo. Quanto mais eu me possuo, mais eu me tenho. Quanto mais eu me tenho, mais eu me conheço. Compreende? E, naturalmente, quanto mais eu me conheço, mais eu sou capaz de amar. Mais eu sou capaz de me dar. Mais eu sou capaz de me entregar por uma causa, por alguém, por uma situação, enfim, né? Fica aí a critério de vocês. Então, compreender o que é realmente o amor. Entender que o amor é esse dom de si. Entender que o amor é algo recíproco, mas que acima de tudo, né, esse amor, ele é como que um altruísmo. Ele é algo que me lança para fora em direção ao outro. E quanto mais eu me esvazio de mim, quanto mais eu me dou, mais eu me possuo. Chega a ser como que contraditório, né? Mas é real. Quanto mais eu me dou, quanto mais eu me entrego, mais então eu me sinto preenchida. Você quer ver um exemplo concreto? Aquele dia que você acordou já com as crianças todas azedas, marido azedo, é o dia que você foi para o trabalho, é o dia que deu tudo errado no trabalho, cobrança, briga, discussões, processos errados. Aquele dia que a professora liga e fala seu filho tá vomitando e o outro tá brigando e o marido chega em casa com o chá. Aquele dia que deu tudo errado. Sabe aquele dia que azedou o caldo? O negócio não vai para frente, tá difícil. E você olha e você fala, meu Senhor e meu Deus, me dá força, porque hoje realmente eu acho que eu não vou dar conta, né? É mais ou menos assim. Exatamente. Esse dia é aquele dia que você vai fazendo pequenos esforços heróicos ao longo do dia. Eu vou cuidar de cada um, eu vou acalmar a cada um, eu não vou me deixar, né, me perder no meio dessa situação. Eu não vou perder a paciência e ali você vai se gastando, né, a cada instante um pouquinho. E quando chega ao fim do dia, parece que a casa recobra a ordem, né? A ordem volta para aquela casa e todas as coisas se estabilizam. Tudo aquilo que estava fora do ar se estabiliza, volta à ordem natural. E aí então o que que acontece? Você deita para dormir, você vai se recolher morta, com farofa, né? Esgotada, mas feliz, com aquela sensação de dever cumprido, cumpri bem o meu papel, exerci bem a minha função, realizei com alegria o que eu deveria realizar, né? Isso é fundamental. Isso é, quanto mais eu me dou, mais eu me preencho. Quanto mais eu me dou, mais eu me possuo. Quanto mais eu me dou, mais eu me conheço. E por quê? Porque nesse processo de vencer a impaciência, de repente calar um pouco mais, de repente correr ali, pega um, pega outro, né? Enfim, todas essas questões. E aí vocês podem trazer para as questões trabalhistas, né? Para as questões familiares, para questões de relacionamento e tantas outras, né? Então veja, isso é fundamental para que nós possamos viver um autoconhecimento profundo e autêntico acerca daquilo que nós somos e também acerca daquilo que nós devemos ser. Então, para que nós possamos abordar isso de uma maneira concreta, eu gostaria de trazer aqui para vocês também algumas facetas muito próprias do egoísmo, né? Porque o que que acontece? Vejam, o egoísmo, ele acaba se tornando em nós uma exclusiva preocupação com os meus desejos, com os meus prazeres, com as minhas necessidades. E o que que esse egoísmo vai então gerando em mim? O que que ele faz? Ele sempre antepõe o físico àquilo que é espiritual, né?
Hoje nós vivemos no mundo uma cultura que tem o seu lado positivo, mas que tudo aquilo que está em desequilíbrio de algum modo é ruim, né? Então nós vivemos a cultura do corpo, né? Cultuar o corpo. Então, pessoas que passam boa parte do seu tempo dentro das academias, vida saudável, comida saudável, tudo saudável, e vamos malhar, e vamos isso, e vamos aquilo, e vamos fazer não sei o que para a pele, e vamos fazer não sei o que para o cabelo, e vamos, né? É uma cultura corporal, materialista, exterior, exagerada, que foge aquilo que é o equilíbrio. Isso é muito próprio do que? Do egoísmo. E por quê? Porque o egoísmo sempre vai antepor em mim o físico ao espiritual, ao passo que deveria ser o contrário, né? Eu me preocupo demasiadamente com aquilo que está fora e deixo descuidada aquilo que está dentro. Haja vista a quantidade de pessoas que se cuidam, belíssimas, e que você olha e enche os olhos, né? Tamanha beleza, mas que por dentro estão duramente sofrendo depressão, ansiedade, tantas outras questões, né, ditas aí as doenças do século, e que tem acometido tantas pessoas por conta de um vazio existencial tremendo, por conta de uma falta de sentido, por conta de não saberem o porquê daquilo, ou o porquê disso, ou porquê fazem, ou porquê não fazem, compreende? Então, isso é uma faceta muito clara acerca do egoísmo. Isso é uma faceta muito clara, né, desse olhar somente para as minhas necessidades. Então, diante desta visão do amor próprio, que é o dom de si, e desse egoísmo que de algum modo nos tira um pouco dessa realidade concreta, eu queria trazer para vocês aqui 3 pontos, né? 3 pontos fundamentais que nós pudéssemos então usar para quê? Para tentar nos observar, refletir, tentar pensar, será que de algum modo eu tenho eu estou me detendo em algum desses pontos, eu estou ali como que me perdendo em algum desses pontos? E isso deve servir para nós, então, como que uma baliza, para que a gente possa se observar e identificar. Bom, acho que ali eu tenho caído, né? Acho que ali tudo bem, dá para manter. E assim, então, a gente vai conduzindo, né? Então, o primeiro ponto, tudo para si. O autor coloca assim: aquela que vive para saciar os seus caprichos, desejos e paixões. Na vida íntima, quer o prazer somente para si. Na vida social, quer aparecer, não é mesmo? Ser vista, ser notada. E na vida espiritual, vem a desfalecer. É exatamente isso que acontece, né? Quando nós queremos tudo para nós, nós começamos a entender que a busca do prazer, ela é sempre em função a mim mesma. Então, tudo tem que ser para mim, tudo tem que ser em meu favor, tudo tem que ser favorecendo a mim própria. E essa busca, ela vai se tornando algo tão automático dentro de mim, que tudo que eu faço, tudo que eu crio, tudo que eu penso é em benefício próprio. Então, de algum modo, eu quero tudo, absolutamente tudo para mim. Então, no meu relacionamento, eu preciso ser o centro. Dentro da minha casa, eu preciso ser assim a figura central, a servida, a bajulada, a amada, a querida, a exaltada. No meu trabalho, eu preciso que todos olhem para mim, porque eu sou a figura central. Tudo precisa convergir para mim, para as minhas necessidades, para satisfazer os meus próprios prazeres. Engraçado que você me ouvindo, você pode pensar assim, imagina que eu sou assim, eu não tenho esse problema. Eu não tenho essa dificuldade, mas às vezes em grau infinitamente menor, nós agimos assim, né? E nós começamos a pensar que por muitas vezes nós começamos a perder um pouco o sentido das coisas quando nós vamos nos deixando levar por esse pensamento egoísta, de que eu preciso ser vista, de que eu preciso ser notada, de que eu preciso ser servida, e isso começa como que sorrateiramente, né? Lentamente, vagarosamente, e acontece, né? Então daí começam a nascer então as cautelas contra a natureza
E começa então a fugir de dentro de nossas casas os bercinhos, né? Então, para que eu vou querer mais trabalho se eu posso, de algum modo, me favorecer, não é? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Quando nós buscamos tudo excessivamente para nós, então, tudo para si. Um segundo ponto para que nós, então, possamos ali pensar é a questão relacionada aos ciúmes. Gente, o ciúmes é uma doença, né? Isso é assim diabólico, isso mata, isso destrói. Então eu vou ler para vocês com as palavras do próprio autor. Os ciúmes da mulher, né? Dos esposos, dos amigos, dos filhos, das coisas. Porque quando a gente fala em ciúmes, você pode pensar assim: ah, ela se trata dos ciúmes com relação ao relacionamento, o homem e mulher. Não. Até porque existem muitas mulheres aqui na comunidade que nem sequer são casadas, não é mesmo? Mas eu posso, por exemplo, ter ciúmes de uma amizade. Eu posso, por exemplo, ter ciúmes dos meus pais. Eu posso ter ciúmes de coisas, de situações, percebe? De sentimentos. Então, tudo isso pode gerar em mim uma desordem interior direcionada, relacionada diretamente com o egoísmo e que gera em mim o quê? Esses ciúmes. Então ele diz: o ciúmes mata a mútua confiança. E por quê? Agora vamos trazer como um exemplo um relacionamento marido e mulher. Se a mulher é excessivamente ciumenta, isso já diz muito que ela não confia. O ciúme é uma desconfiança. Então, isso mata a mútua confiança entre os esposos, entre os amigos, entre os relacionamentos, entre as vivências do dia a dia. Compreende? Impede, então, ele mata a mútua confiança, impede a certeza das fidelidades, vejam só. E então começam a predominar dentro desses relacionamentos, seja ele com pessoas, com coisas, no trabalho, né? Quando eu digo relacionamento, eu digo num todo. Então, o que acontece? Começam a predominar nesses relacionamentos o quê? A mentira, né? As cenas violentas, né? Então, discussões, esbravejamentos, cenas violentas de raiva, de ira, né? Eu tenho muitos relatos de mães que têm esse tipo de comportamento dentro de casa. As lágrimas, as angústias, as tristezas. Então, tudo isso é uma consequência de um comportamento ansioso. E ainda que não seja ele em grande escala, ele pode acontecer de algum modo. Compreende? E é natural, ele vai vir e ele vai agir, e agindo ele vai então como que destruindo, minando os relacionamentos, acabando com os relacionamentos, percebe? E isso é triste, isso é terrível. Então, começar a acender em nós essa luz, né? Às vezes você tem lá uma amizade, né? Seja ela com homem ou seja ela com mulher, independe. E às vezes você tem tanto medo que ele ou ela seja amigo de outras pessoas, né? Porque você tem tanto ciúme daquela relação, daquele relacionamento. Gente, isso não é saudável, isso é doentio. Isso é doentio. E o ciúme, ele é também uma face do egoísmo que está ali incutido em nós. E que às vezes nós não identificamos, né? Então, o ciúmes, ele é doentio, ele mata relacionamentos, ele destrói amizades, né? Ele acaba com situações, com coisas, enfim, aquele medo, né, de que o outro seja infinitamente mais valorizado do que eu mesma, né? Esse ciúme que vai ali como que sufocando, e é sufocando mesmo, sabe? Matando, apertando, espremendo, é terrível. Então, começar a nos observar. Será que de algum modo eu tenho me deixado levar por esses ciúmes? Será que de algum modo eu tenho como que me prendido em relações assim, desse tipo? Então, isso também é para que nós possamos refletir um pouco.
Então, para que eu venho trazendo esses pontos, né, específicos? Para que a gente consiga ir tentando se encontrar, né? Pode ser que você não se encontre em nenhum deles. Excelente, perfeito, maravilha. Então agora é só melhorar. Mas se você se encontra em algum desses pontos, então significa que nós temos ali um sinal de alerta. Então acho que eu preciso de repente trabalhar um pouco mais nessas questões. Acho que eu preciso trabalhar um pouco mais nessas situações específicas, né? E que mudam todo um comportamento, mudam relacionamentos, trazem áreas de coisas saudáveis, de coisas boas, de coisas leves, né? Então, esses pontos, eles são para que realmente nós possamos, então, refletir acerca de cada um deles e, a partir disso, ir, então, dando nome aos bois. E um terceiro e último ponto que eu queria, então, aqui trazer para vocês é a questão do espírito de dominação e absorção. Pode parecer um pouco pesado, né, esse nome. Mas veja, vou ler para vocês como o autor coloca. A mulher pouco indaga sobre a saúde e o bem-estar dos outros, do companheiro, do cônjuge, dos filhos, enfim. Se tudo estiver de acordo com os seus desejos e caprichos de mulher egoísta. Então veja, se tudo está de acordo com aquilo que você entende como necessário, como primordial, você não vai se questionar com relação às outras coisas. Você não vai sequer ter tempo para pensar se os outros estão realmente bem. Por quê? Porque tudo está convergindo de modo para você. Espírito de dominação, né? É aquela mulher que dentro de casa domina as relações. Ela é sempre a última palavra. Ela é sempre o martelo final. Ela é sempre aquela que dá a cartada final, né? Ela é aquela mãe dominadora que não deixa a criança se desenvolver, que não deixa o filho crescer, que não deixa o filho dar carada, né? Ela é sempre aquela mãe que controla tudo, controladora, aquela mãe que quer tudo na rédea. E muitas mulheres vêm sofrendo, sobretudo questões muito ligadas à ansiedade, exatamente por serem profundamente controladoras, né? E porque são tão controladoras que se alguma coisa sai do eixo, sai dali do controle, sai da vista, aquilo ali para ela é como que um devaneio, é um absurdo, é algo jamais admissível, compreende? Então, esta dominação, e ele ainda continua. Como mãe, não educa os filhos para a vida, mas forma-os para si própria. Veja, isso é gravíssimo. Para suas vaidades, quer vê-los sempre ao redor de si. Não gosta que eles cresçam, que eles amadureçam. Vejam, que alarguem as afeições, que escolham um estado de vida, que fundem um lar ou se consagrem a Deus. Diz sempre assim: então eu viverei sem eles depois de criá-los para mim mesma. Então há um esforço tão grande nesta dominação, em ser dominadora, em querer tudo para si, em controlar tudo, em controlar o esposo, em controlar o chefe, em controlar os subalternos no trabalho, em controlar os filhos, em controlar a mãe, e de modo que tudo vai convergindo para si, que ao fim da vida ela acaba só. E por que ela acaba só? Porque de tanto criá-los para si, eles bateram asas e voaram, foram embora, foram para casa. Né? Então, mulheres que programam, né? Eu tenho muitos relatos de pacientes que, diante de uma viagem, por exemplo, então fazem ali toda uma programação milimetricamente calculada. Não vai ser assim, 2 horas, a bebê vai dormir, 3 horas, a gente vai tomar um café, 4 horas, vai dar banho. Isso numa viagem, num passeio, num descanso. E por algum motivo, algo não sai como deveria sair, né? Natural. Diante de uma viagem, plano B, plano C, plano D, plano E é fundamental, porque vai acontecer imprevistos. Afinal de contas, está viajando a passeio, né? Tem que dar
uma soltada na rede, tem que deixar a coisa um pouco mais leve, mas não. Ela é tão cronometrada, ela é tão controladora, né? Ela é tão dominadora, que se a coisa sai do eixo por algum instante, perdeu-se o passeio por inteiro. Acabou. Gente, isso destrói relacionamentos. Isso mata relações maternas. Isso destrói. Esse é o tipo de filho e de filha que quando um pouquinho mais, né, maduro na sua adolescência, a primeira coisa que ele vai querer é, sumir de dentro de casa. Fugir léguas de dentro de casa. E por quê? Porque ele quer experimentar essa liberdade que nunca lhe foi dada. A mesma coisa o marido. Marido que são duramente sufocados pelas mulheres. E são sufocados mesmo. E aí quando podem, somem no trecho. E por quê? Porque não aguentam, não dão conta. E isso tudo é natural, né? É uma reação natural, parece que você já prevê, né? Você olha aquela relação, você fala, vai dar BO. E realmente é só uma questão de tempo. Então, assim, eu trouxe esses 3 pontos para vocês para que nós pudéssemos, mediante esses 3 pontos, meditar a nossa própria vida e refletir as nossas ações. De modo que eu consiga identificar no meu comportamento em casa, no trabalho, na igreja, na escola, com os amigos, com a família, onde eu tenho errado, o que eu tenho feito que tem de algum modo atrapalhado esse comportamento. Você entende? Então, assim, vamos usar esses 3 pontos para quê? Para que a gente consiga de algum modo identificar onde eu preciso melhorar, onde já tá bom, mas aonde ainda dá para ser um pouco melhor, onde tá muito ruim, que eu vou ter que dar um jeito, que a coisa vai ter que ir adiante, tá joia? Então vamos lá, tudo para si, querer tudo para si, os ciúmes e depois, por último, esta questão da dominação e desta absorção dos relacionamentos, tá joia? Então hoje eu deixo para vocês essa pequena reflexão como um espelho da alma para que nós pudéssemos então nos ver através desses pontos, nos enxergar e compreender onde é que nós de fato precisamos então melhorar, mudar, crescer e fazer a coisa acontecer. Espero que tenha sido útil para muitas, né? E de algum modo tenha ali então trazido luzes para essas reflexões, para que nós pudéssemos então crescer em generosidade, em bondade, em feminilidade, né? Em docilidade e sobretudo em maturidade e autoconhecimento. Tá joia? Então eu deixo para vocês o meu grande abraço, um beijo, fiquem com Deus, força e coragem, vamos adiante, nós não podemos desanimar. Tá bom? Um beijo, até mais e fiquem com Deus.